Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade então às nossas web aulas, hoje eu vou tratar com vocês sobre o item 7 da ISO 14001, versão 2015. Esse item ele vai tratar de apoio, aonde a gente vai ver quais são os recursos, necessários para a implantação da ISO 14001. E a norma ela deixa bem claro que a organização ela deve determinar e prover quais são os recursos necessários para a implantação e posterior manutenção, desse sistema de gestão que ela vai implantar. Uma questão que a gente tem que observar de forma bem criteriosa é que quando eu falo em recurso, eu estou falando de recurso material, recurso financeiro, mas também estou falando de um recurso muito importante, que são os recursos humanos, as pessoas que vão fazer com que esse sistema realmente aconteça. A gente precisa lembrar que, principalmente quando uma organização ela vai implantar um sistema de gestão, as pessoas são quem vão abastecer os sistemas, as pessoas são quem vão tomar as ações necessárias para que esse sistema rode, para que ele aconteça e para que ele entre num ciclo de melhoria contínua. Porém, para que isso aconteça, quando a gente fala dos recursos, mais especificamente dos recursos humanos, tem algumas questões que a gente precisa lembrar. E a norma, ela traz para a gente o item 7.2, que vai tratar sobre competência. A competência, eu costumo falar, sempre em sala de aula, que a competência a gente pode desenvolver. Essa é uma questão importante, E a empresa, ela vai precisar, a organização, ela precisa determinar qual que é a competência que as pessoas que estão sob o controle dela precisa desenvolver ou precisa ter, para que isso não afete o desempenho ambiental e nem a capacidade da própria organização em cumprir os requisitos legais que ela já estabeleceu que são necessários aí para o bom andamento do sistema de gestão ambiental. Então, ela precisa assegurar que as pessoas sejam competentes. Com base em quê? Com base na educação, no treinamento ou experiência apropriados. E para isso, ela precisa determinar quais são as necessidades de treinamento que, como a gente já vem falando, não podem estar dissociadas, ou seja, elas não podem estar separadas dos aspectos e impactos ambientais que já foram levantados anteriormente. Muito pelo contrário. A necessidade de treinamento que essa organização vai levantar, ela tem que estar intimamente ligada com os aspectos e impactos que foram levantados anteriormente. Então, se, por exemplo, um funcionário entra numa empresa e na integração, que é uma ferramenta que a maioria das empresas usa para que aquele funcionário conheça como é a organização com a qual ele está entrando. Se nesse momento esse funcionário ele não ouve falar sobre o SGA, como é que esse funcionário vai saber que o SGA é importante para essa organização? A gente precisa pensar nessa questão também, Então, quando eu falo em desenvolver treinamento, em desenvolver as necessidades de treinamento, a gente precisa pensar nisso. Quem deve fazer esse treinamento? E como que ele vai ser aplicado? Vai ser na integração? Vai ser um treinamento periódico? Como é que vai ser isso? A gente não pode esquecer que a gente já tem algumas situações de treinamentos obrigatórios, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A legislação já nos traz alguns treinamentos que são obrigatórios. E eu preciso identificar isso dentro da minha empresa, Eu preciso saber quais são os treinamentos para desenvolver as competências necessárias, Muitas empresas utilizam programas para poder desenvolver, que gerenciam, na verdade, requisitos legais. E essa é uma questão importante, Geralmente essas empresas contratam uma consultoria ou um especialista e por trás disso vem um software
com o qual vai gerenciar os requisitos legais que essa empresa precisa cumprir. Como a gente estava falando, a gente tem muitos treinamentos que são obrigatórios pela própria legislação. Quando eu falo, por exemplo, da NR1, a gente está falando que trata, né, a norma regulamentadora 01, que trata sobre informações gerais ali de saúde e segurança do trabalho, ela já trata, embora seja uma norma de saúde e segurança do trabalho, ela pode e deve ser utilizada também no sistema de gestão ambiental como forma de desenvolver competência nos trabalhadores. Hoje em dia no mercado, a gente tem vários softwares que cuidam dessa questão do gerenciamento de requisitos legais, que emitem relatórios para você, emitem alertas quando, por exemplo, o treinamento de um funcionário está vencido, quando aquele funcionário que precisava fazer aquele treinamento ainda não o fez, quando venceu a reciclagem. Então, a gente tem vários deles. Aqui eu estou falando do GRL, que é um gerenciador de requisitos legais. O que ele traz para a gente, né? Esse é um dos vários que a gente tem. Controle de atendimento aos requisitos legais e as normas técnicas. E a gente sabe que essa questão da legislação, ela muda bastante, ela é muito dinâmica, né, no nosso país. A gente tem muita legislação. E a legislação ambiental, ela veio ao longo desses últimos anos passando por algumas atualizações, né? Muito em virtude também de trazer muitos processos para a questão digital, né? A gente vê vários processos da área ambiental hoje que antigamente você tinha que ir lá no órgão protocolar, hoje não é necessário. Hoje você faz isso via programa, via internet, né? E o gerenciador de requisitos legais, ele dá pra gente essa agilidade, né? Então pode ser que se a gente for, por exemplo, olhar uma empresa que não precisa ser de porte grande, ela pode ter aí 15, 20 mil requisitos legais com os quais ela se enquadra para cumprimento, né? Os softwares, eles também trazem para você, né, opções para criar planos de ação e enviar alertas aos responsáveis sobre esses planos, sobre o cumprimento, sobre o não cumprimento também, sobre a falta de gerenciamento de uma determinada não conformidade. Ele envia cartas de atualização com as alterações ocorridas na legislação. Como a gente falou, isso é bem dinâmico, né? Nós temos no Brasil uma legislação que muda de forma constante também e possibilita ao gestor fazer a reavaliação do atendimento, né, a esses requisitos e normas, se a empresa está ou não adequada àquele determinado requisito, àquela determinada norma. E além disso, uma parte que eu acho bem interessante, é a emissão de relatórios estatísticos, que servem para a gerência, para os gestores, para a gente conseguir entender um pouquinho como que está a organização em relação ao cumprimento desses requisitos legais. Então essa é uma questão importante. O gerenciador de requisitos legais é uma das ferramentas que podem ser usadas. Hoje em dia você tem vários, né? Tem GRL, FBS, né? São programas onde você paga uma mensalidade e eles vão fazendo a manutenção e inserção desses dados aí, a manutenção, na verdade, desses dados dentro da sua empresa. Agora, eu chamo a atenção de vocês para uma questão importante, que é a seguinte. Quando a gente fala em competência, a gente pode ter o melhor software do mundo. Você pode ter o software mais caro, aquele que te dá um monte de informação, mas tem uma coisa que é muito importante. Se quem tiver abastecendo software não tiver a competência necessária para informar esses dados, com certeza lá na frente, no último item que vocês estão vendo aí, emissão de relatórios estatísticos, isso vai acontecer de forma falha. Então, para a gente perceber que em tudo, as pessoas que estão envolvidas, elas têm que desenvolver a competência necessária. E aí, quando eu falo, por exemplo, no gerenciador de requisitos legais, geralmente essas empresas, elas vêm, te dão um treinamento de como usar esse software e te dão manutenção remota, se você precisar, tiver com dúvida, e isso é importante. E a gente precisa pensar, de forma geral, que quando a gente pensa em desenvolver competência dentro de uma empresa,
a gente também precisa ter esse suporte, porque os funcionários terão dúvidas. Depois do treinamento, a gente precisa avaliar se aquilo foi efetivo para aquele funcionário, mas não é só avaliar depois do treinamento, né? Acabou o treinamento, fazemos essa avaliação, mas isso tem que ter uma periodicidade também. Então, isso é importante nós estarmos observando, para eu saber se realmente está sendo efetivo. Bom, se vocês observarem, no item 7.3, ele vai falar também em relação à questão da conscientização. Bom, vamos pensar. Qual é a diferença entre competência, eu ser competente para fazer algo, e eu estar conscientizado que eu preciso fazer algo? A competência, ela me dá o conhecimento para que eu possa fazer uma determinada tarefa. A conscientização, ela faz com que eu faça aquilo de forma efetiva, com que eu aplique aquele conhecimento. Uma questão muito simples, né? Todo mundo sabe que usar cinto de segurança é algo obrigatório. Todo mundo aprende isso. Olha, lá na autoescola, quando a gente está fazendo, a gente tem que colocar o cinto de segurança. Mas como quem sabe que isso é efetivo? Quando a gente realmente vê as pessoas utilizando o cinto de segurança quando estão ao volante. Então, essa é uma questão importante. E quando a gente fala da conscientização ambiental, também. As pessoas sabem, por exemplo, que se lá na empresa tem coleta seletiva, eu preciso descartar os resíduos de forma adequada. A conscientização, ela vem quando isso se reflete na ação daquele determinado grupo de pessoas em descartar os resíduos da forma correta. É o despertar o sentimento de pertencimento daquelas pessoas àquele determinado local, àquela determinada situação. Opa, eu faço parte disso. O que eu fizer vai impactar positiva ou negativamente nessa questão. Então é importante a gente observar isso, tá? E para que a gente consiga desenvolver isso, como aplicar isso, né? Eu trouxe para vocês o programa de treinamento, que é uma das formas a gente conseguir aplicar. No programa de treinamento, eu vou identificar quais são as minhas necessidades de treinamento. Obviamente que eu vou começar por aquelas que são requisitos legais, mas eu também não vou esquecer daquelas que podem não estar dentro de requisitos legais, mas estão dentro de requisitos normativos. Por exemplo, um treinamento sobre a política, né? Um treinamento sobre aspectos e impactos ambientais. Essa é uma questão importante. Eu comecei aqui, coloquei um exemplo com a NR1. A NR1 é uma norma, embora seja de saúde e segurança do trabalho, né, que é a norma regulamentadora 01, que trata sobre as disposições gerais aí, ela trata também sobre integração de segurança. E essa última atualização veio muito forte com essa questão de treinamento. Bom, então qual que é a carga horária que eu preciso dar de treinamento para esse funcionário? Tem algumas normas que já nos dizem qual a carga horária. Tem outras normas que não nos dizem qual a carga horária. Se não diz, eu vou estabelecer o que dentro do contexto da minha organização é uma carga horária que a gente vai conseguir passar tudo aquilo que a gente tudo aquilo que aquele funcionário vai precisar para desenvolver aquela competência. Nesse caso aqui a gente colocou 3 horas. Característica do treinamento. Possui reciclagem? Sim, não. Tem alguns que por legislação já tem. Tem outros que não tem, mas não impede que a minha empresa possa estabelecer também. Embasamento legal. Qual que é a legislação? Então, que item da norma me pede que eu tenha treinamento? A gente colocou o item da norma, item 1.6.1, 1.61, 1.6.1.2, que vão tratar sobre os tipos de treinamento, que ele tem que ser inicial, periódico, né, e eventual. Que ele tem obrigatoriedade de certificação, né, que é a obrigação da empresa fazer esse tipo de treinamento. Então, na integração, já é o momento onde eu posso introduzir o SGA para aquele funcionário que está começando naquele dia a trabalhar na empresa. Qual que é o conteúdo programático? Tem algumas normas que já vão estabelecer um conteúdo programático prévio e tem algumas normas que deixam isso em aberto. E aí a empresa, junto com a sua equipe, ele vai determinar o que a gente precisa falar, né? Nesse caso da NR1, por exemplo, a gente vai falar sobre riscos ocupacionais, tem uma série de itens aí. E lá no último item, a gente também tem, eu vou falar sobre o SGI.
Então, vou falar sobre qualidade, vou falar sobre meio ambiente, e aí é onde entra, né, o nosso SGA. Então, o conteúdo programático é quais são os tópicos que serão abordados dentro desse treinamento. Quem que vai dar o treinamento, quem que vai ser esse instrutor e se tiver alguma observação, né? E a NR1, ela trouxe uma questão interessante, que foi a questão do treinamento à distância, né? Que já tem sido aplicado por várias empresas, né, de forma semipresencial, ou também aquele treinamento que acontece de forma remota, em que o funcionário ele pode fazer o treinamento no horário, ele deve fazer o treinamento dele no horário de trabalho, mas ele faz lá no sistema, na intranet da empresa. Então a norma trouxe essa realidade, que já é uma realidade que muitas empresas enfrentam, né, mas isso agora está dentro da legislação. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa ferramenta, né? O programa de treinamento, onde eu vou identificar quais são os treinamentos que são necessários para desenvolver a competência dos meus trabalhadores. E eu não posso esquecer também de dizer, quando eu falo da reciclagem, se ela é anual, se ela é bienal, como que é essa reciclagem, né? Então essa também é uma questão importante. Se não está estabelecido em norma, a empresa vai estabelecer, não, aqui a gente vai falar sobre política semestralmente, anualmente. Então, isso a empresa pode determinar também. Bom, esse era o assunto que eu tinha para falar com vocês sobre a parte de desenvolvimento de competência. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. E nós nos vemos na nossa próxima web aula.